testemunho que você está aqui com a gente, Scott. Estava comentando com ele que eu tinha alguns amigos meus que estudaram com ele, inclusive eu conheci ele por meio desses amigos meus aí, o James, o Matheus também, e na época do Diogo também estudou com ele. E na época da escola eu também curtia muito rock and roll, né? Curto até hoje, inclusive. Mas aí eu queria perguntar para você como é que foi essa transição, assim, de sair dessa ideia do rock and roll para ir para uma ideia mais geral, assim, né? Então, na verdade, assim, o rock and roll sempre foi bom por causa da técnica, né? Então eu falei, nossa, que legal, estudar técnica, né? Guitarra, técnica, o rock e tudo, né? Só que eu comecei a estudar na ULM, que hoje é MESP, chama Universidade de Livre de Música do Jubim, lá em São Paulo. Eu estudei com o alemão, com o Billy Stocker, que é considerado um dos maiores guitarristas do mundo, já foi considerado. O Billy Stocker é amigo do Hélio Delmiro, esses caras. Eu fiz aula com ele, fiz aula com o Jonas Santana, Demacá também dava aula lá. Inclusive eu fiz um podcast com o Demacá também. E eu comecei a conhecer a música brasileira lá. Lá que eu comecei. A tarefa minha era assim, o professor falava assim, ele me dava uma música da Elis Regina, né? Triste é viver na solidão. Eu falava, se vira, leva para casa, mas ele não me dava cifra, ele só me dava o áudio. Eu falava, tira essa música e traz cifrada na próxima aula. Aí eu comecei a ouvir Bossa Nova, né? Eu ouvi Elis Regina. Comecei a ouvir, inclusive ele falou ali, Baden Powell. Comecei a ouvir essas coisas, e aí eu comecei a gostar. E meu primeiro emprego como músico não foi tocando rock, porque rock é difícil arrumar emprego, foi tocando forró. Com 18 anos, o salão de baile me chamou para tocar forró. Aí eu fui tocar forró, né? E aí, cara, isso ficou na minha veia, mesmo que eu não gostava, meu apelido era Bicudo, que eu odiava tocar forró. Meu apelido era Bicudo, ficava assim, ó, bicão, né? Aí só que aquilo ficou na minha veia de um jeito que, mesmo sem querer, ficou impregnado. E quando eu vou compor, eu não escolho, ela vem. A música ela vem naturalmente, não é uma coisa que eu falo assim, eu vou fazer isso. É como se fosse um pessoal que acredita nisso, né? Como se fosse uma voz assim falando no seu ouvido. Escreve isso. É a melodia que fica tocando na sua cabeça. Quem que já, mesmo sem estar com o rádio ligado, não andou e ficou ouvindo uma música na cabeça? Né? Aí você fica rodando aquela música. E comigo acontece assim. Da hora. E você comentou um pouquinho da sua escola, né? Como é que foi essa saída de você começar a falar com o seu primeiro aluno lá atrás, até conseguir formar a escola? Deu muito trabalho? Então, na verdade, como eu falei, eu nunca quis ser músico, né? A minha intenção, na verdade, era ser marinheiro quando eu era vou me alistar para a marinha e vou ser marinheiro. Mas eu vi na música uma oportunidade de trabalhar, fazer um trabalho que eu gosto, que eu gostava, né? De levantar todo dia e falar, poxa, eu vou tocar guitarra, vou tocar um instrumento. E aí eu fiz essa decisão. Foi difícil, tá? No começo foi muito difícil, por quê? Porque minha mãe mesmo me chamava de vagabundo, né? Porque falava, você é vagabundo, porque músico para ela não era profissão, né? Para ela a profissão era trabalhar pesado. Minha mãe é daquelas pessoas antigas. Então, para ela, a profissão é você trabalhar pesado. Você trabalhar levinho não é trabalho. Aí ela falava, você é vagabundo, você é isso. Meu nome é Verdadeira Emerson, conhecido como Scott. Ela não gosta de trabalhar não, só vai ficar tocando guitarra. Mas aí eu provei para ela. Eu comecei a dar aula, minha primeira escola chamava Cromática, lá em São Paulo, em Suzano. Aí eu comecei a dar aula, começou a entrar dinheiro, comecei a pagar as contas. Aí ela falou, nossa, isso aí é trabalho sim. Ela começou a falar que era trabalho, depois que ela viu o dinheiro entrando. Mas no começo ela achava que era coisa de vagabundo, porque ela falava, música é uma vagabundo. Mas quando eu comecei a pagar as contas da casa, daí eu comecei a viajar com alguns artistas, né? E aí ela viu que eu estava realmente trabalhando com isso. Aí hoje ela me respeita muito hoje. Mas na época foi difícil, porque era uma luta, né? Para provar que música podia ser uma profissão, é difícil. Engraçado que você comentou essa ideia da sua mãe achar que era parecida. Eu tinha uma história meio parecida, né? Porque eu sou da área de TI, igual a minha esposa, eu trabalho com tecnologia. E quando eu era adolescente eu ficava muito no computador, cara, eu ficava muito pendurado. E minha mãe ficava o tempo todo falando, cara,
larga isso daí não vai te levar para lugar nenhum, esse negócio vai te dar um futuro. Aí hoje você trabalha nessa área. E hoje eu estou trabalhando nessa área. É muito legal da gente parar e pensar para observar isso, só para a gente correr atrás daquilo que a gente gosta de fazer mesmo, né? Exatamente. E muita gente fala que tipo, eu vou fazer isso, não vai dar certo, ou vou viver de música, ou vou viver de qualquer outra coisa. Só que o grande objetivo, né, é a gente falar, tipo, eu vou fazer isso e eu vou perseverar, vou insistir, vou continuar. E a nossa vida é tão curta, né, que já pensou se acordar todo dia e fazer o que você não gosta, né? Todo dia você vai numa empresa, trabalha, faz um trabalho que você não gosta, volta para casa. Esses dias uma aluna foi fazer aula comigo, ela vai começar, né? Ela e a filha dela. Aí ela falou que o filho dela era muito dedicado, trabalhador, fazia iFood, 21 anos de idade, de moto e tal. Mas trabalhava que nem um doido, assim, sabe? Não fazia o que gostava, mas fazia para pagar as contas e tal. E aí, num belo dia ali, perto de onde eu moro mesmo, na Pissarrão ali, ele teve um acidente de moto e morreu, faleceu, com 21 anos, né? É triste, né? Assim, a gente sabe que a pessoa tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Realmente, às vezes, é a necessidade, né? A gente tem que fazer aquilo que a oportunidade nos oferece, né? Mas eu fico muito feliz de poder acordar todo dia e fazer o que eu gosto, sabe? Tipo, todo dia poder tocar guitarra, tocar violão, cantar, ensinar pessoas, né? Eu fico muito feliz em meus alunos aprendendo, né? Eu tenho alunos meus que tocam muito mais que eu, a gente tem alunos que tocam demais. Foram meus alunos, hoje estão despontando. Tem um que chama Renan Augusto, não sei se vocês conhecem. Renan Augusto está tocando com Afonso Negro, que era do Dominó, acho, Polegar, Afonso Negro. Ele toca no programa do Faro, Rodrigo Faro, toca com gente. Esse dia eu estava viajando com aquele do Cidade Negra, o Tony Garrido, né? Estava viajando. E foi meu aluno. Eu fico muito orgulhoso assim, de ver ele tocando, ele fazendo, vivendo de música, né? É muito bom. Legal, cara. E você tocou umas músicas suas aqui pra gente, né? Uma curiosidade, assim, tem alguma que é tipo assim, sua favorita, que você fala, cara, essa daqui eu queria tocar todo dia, toda hora? Tem algumas que são. Qual que é que você gosta mais? Eu tenho uma que eu gosto muito, que é um baião, que ele chama Não Posso Parar. É a base dele. Mas ele é um baião que chama Não Posso Parar porque eu compus de madrugada. Na época eu era casado com outra mulher, mora em São Paulo, hoje eu estou com outro casamento, mas aí ela falava, vem dormir, eu falava, não posso parar, porque se eu parar a música não sai. E aí eu fiquei até amanhecer o dia tocando essa música. E eu gosto muito dela, é um baião, que é assim, ó, a introdução. Essa é a introdução, como é que começa a música? Aí vai. Isso aí chama Não Posso Parar. Mas tem bastante composição, tem mais de 500 composições. Então, teve um período de 2007 para 2008, eu fiz um propósito inspirado no Hermeto Pascoal. Eu comprei o calendário do som que ele lançou, ele escreveu em 96, mas lançou em 2003. Aí ele fez uma música por dia durante um ano, eu fiz a mesma coisa. De 2007 para 2008, eu compus uma música por dia, escrevi todas, tudo escrito lá em casa. Aí eu compus 366 músicas de 2007 para 2008. Aí depois as outras são músicas que eu compus à parte. Muito trabalho. Mas foi legal porque na época eu estava estudando escrita, né? Eu já escrevia, mas eu queria melhorar a minha escrita. Então a intenção de eu compor uma música por dia era de compor e escrever na partitura, para treinar. Então foi por isso que eu fiz. E nessas músicas, assim, teve alguma que foi muito desafiadora, assim? Ah, teve uma que chama Jazz Brasileiro, que era bem assim, né?
Mas tem várias músicas que eu compus nessa época aí, bastante. Legal, da hora. Tem umas músicas que eu nem lembro mais, só tá escrita lá, mas tem que tocar. Tem umas que é mais metais. Você toca com os instrumentos ainda? Eu toco, na verdade, os instrumentos que eu mais me dedico são instrumentos de cordas. Porém, eu dou aula de vários instrumentos. Eu dou aula de bateria, né? Eu comecei como baterista na igreja, né? E dou aula de bateria, dou aula de... Eu uso tudo com partitura, então eu uso os métodos tudo método, né? Então eu dou aula de viola erudita, que é tipo um violino um pouquinho maior, dou aula de violino, dou aula de saxofone, dou aula... Na verdade eu dou aula de vários instrumentos, eu tenho alunos de piano, né? Dou aula de várias coisas. Porque eu sou maestro, né? Por formação eu sou maestro. Já regi orquestra, inclusive, já escrevi para a orquestra. Caraca, tudo bem. Teve algum instrumento assim que você achou mais difícil nessa de corda? Os instrumentos que eu acho mais difícil de tocar, um é o violão, quando a pessoa não conhece nada, e o outro eu acho difícil o trompete. Trompete, por causa da embocadura do trompete, no início eu acho complicado. Mas todo instrumento, na verdade, ele tem sua dificuldade, né, no início. Mas depois, com o tempo, se você insistir, vai ficando mais fácil, né? Então, até um pandeiro bem tocado é difícil, né? Tocar um pandeiro de qualquer jeito é fácil, né? Tocar um pandeiro de verdade é difícil. Esses dias eu tava passando lá no centro, perto onde eu moro, aí tinha um cara tocando pandeiro lá na rua, no frente do bloco. Eu fiquei olhando assim, caramba, mano, nunca vi alguém tocar pandeiro na hora assim. Pandeiro é instrumento. E você falou um pouquinho da sua carreira, né? Teve algum músico que você curtiu mais tocar junto, assim, algum cantor? Teve. O Pipoquinha é um deles que eu gravei, tá lá no YouTube, inclusive. Você coloca Scott Oak Pipoquinha, tem um vídeo meu com ele tocando pro Bossa, gostei muito. Ele é genial, né? Ele é um menino que, além de ser humilde pra caramba, é um músico considerado um dos maiores baixistas do mundo, mas ele é muito humilde. Você conversa com ele, ele te trata como pessoa, né? E foi muito bom tocar com ele, mas eu toquei com muita gente assim que eu achei legal. Com o Luiz Gustavo Navarro, que tem uma escola em Paulinha, chama Caminho Musical. A gente tocou junto. Toquei com alguns músicos que eu achei legal também. O Alexandre Cunha, que é baterista, toca com a Ana Paula Moretti, né? Toquei com ele num carnaval que teve. E junto estava o Serginho Groove, Andrezinho Gruber, que é o baixista, ele toca até hoje com o Dudu Nobre, ele toca com muita gente. Foi legal, assim. Quando você toca com músicos bons, é legal porque você não se preocupa muito, porque os caras são bons, então eles não deixam buraco. Então você pode ficar tranquilo. O ruim é tocar com um músico inseguro, porque o músico inseguro deixa você com medo, né? Você vai tocar, o cara está inseguro, aí você tem que cobrir a sua parte dele. Agora, quando você toca com músicos bons, você fica tranquilo, porque os caras fazem a parte dele. Então, você só vai lá e chuta pro gol, que é gol. Muito bom, Scott, muito bom. Obrigado aí pela sua participação. Deixa o seu contato com a galera depois. Tá bom. Nas redes sociais é Scott Oak. Né? Depois eu passo no grupo, meu grupo está fechado, mas eu mando para ele. Vou te adicionar de ADM no grupo, aí fica bem fácil. Você vai mandando as informações para a galera. Tá bom. Obrigado. É isso aí, valeu, Galera. Estou feliz de estar com